Premissa número 17. Assim como fomos levados a entender, inicialmente, que nós éramos os habitantes do mundo racional, os causadores dessa deformação, da mesma maneira, o racional superior nos leva a entender que a natureza é racional, que a natureza é quem nos trouxe à fase racional, quando não é nada disso. Mas por que isso é assim? Porque é o redígio do desencanto. É o modo do racional superior nos comunicar as verdades sobre nossa existência, sobre a deformação e sobre a nossa situação, de maneira a facilitar as coisas para todos. Então, no redígio tem as coisas apresentadas de um jeito, para depois serem apresentadas de outro, tem as coisas entremeadas, entremeando uma coisa com a outra, para mais adiante separar, e depois voltar a misturar. Então, é um quebra-cabeças cultural, que prende o estudante na leitura, para decifrar essas questões e, enquanto isso, está tendo seu raciocínio desmaterializado, está ficando pronto para a sua vidência racional e para a sua imunização racional. E, ao mesmo tempo, vai instruindo a natureza e dando tempo para ela se conscientizar das verdades racionais que ali foram ditadas nos 1000 livros de cultura racional. Então, assim como o racional superior, misturou o ser humano com um habitante do mundo racional, nos levando a crer que o ser humano é o habitante do mundo racional que entrou pela parte que não estava pronta. Da mesma forma, ele misturou a natureza com a fase racional, nos levando a crer que a natureza é racional. Sendo que a mistura do ser humano com o habitante do mundo racional tem um propósito e a mistura da natureza tem outro, mas todos convergindo para o mesmo fim, a racionalização dos povos. Abre aspas para o racional superior. E de forma que não tem que se queixar a ninguém, a não ser a si mesmos, que são os causadores dessa deformação. Se assim estão, se assim ficaram e se assim são, os culpados são todos que aí estão, por entrarem pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso, por a vontade de ser livre, como até hoje ainda estão, progredindo por conta própria. Se assim estão, se assim são, se assim ficaram, foi porque assim fizeram por onde. Fecha aspas. Como essa, temos inúmeras outras falas do racional superior na mesma linha, levando o estudante a crer que ele um dia foi um habitante do mundo racional, que entrou por uma parte da planície racional que não estava pronta, quando não é nada disso, quando não foi nada disso. Só que isso é esclarecido de forma mais direta, só mais adiante. Mas, depois ele volta a misturar as coisas, prendendo a atenção do estudante na leitura, ligando o estudante na vibração racional. E assim ocorre com muitos outros elementos, essas misturas. E com a natureza ocorre da mesma forma, dando uma conotação racional ao elétrico e ao magnético, que é a natureza. Abre aspas para o racional superior nos destaques abaixo. Até que, enfim, a natureza trouxe o verdadeiro conhecimento do porquê somos assim e como deixarmos de ser assim, de uma vez por todas, como deixarmos de ser animais racionais, pensadores, sofredores e mortais. Para ver que a natureza é racional, e por ser racional, favorece todos que estão tratando de desenvolver o seu raciocínio. E para chegar a esse estágio, é em pouco tempo, porque a própria natureza ajuda a desenvolver o raciocínio, porque a natureza é racional e por a natureza ser racional, ajuda a desenvolver o raciocínio o mais depressa possível de todos que estudam a cultura racional. Fecha aspas. Assim é o redígio do desencanto, entremeia os assuntos, fala uma coisa por outra. Dá conotações diferentes da realidade, para esse ou aquele elemento, levando muitos que ainda não atentaram para o redígio do desencanto e para o curso supremo do raciocínio a fazerem confusões com as verdades racionais e se manterem num primarismo caótico racional. Não conseguem definir corretamente as coisas,
não conseguem alinhar corretamente os assuntos e nem posicioná-los de forma acertada na linha do tempo. Aí vão ler uma coisa sobre a natureza e vão adotar como verdade indiscutível aquela fala, quando isso não é o correto a fazer no estudo racional, no estudo da cultura do desencanto. De modo que, quando passarmos pelas citações do racional superior, falando sobre a natureza, que é o que aqui está em questão nessas premissas, para o melhor entendimento racional, vamos parar e analisar aquela fala, vamos ver o que está nas entrelinhas daquela fala, o que o racional superior pretende atingir com aquela fala. Porque não podemos esquecer que a cultura racional foi ditada para os seres humanos, mas que a dona das vidas humanas, por ser ela geradora e organizadora, é a natureza. E a natureza vivia sem se conhecer e tinha sentenciado toda a humanidade ao extermínio. Não podendo, portanto, de maneira nenhuma, deixar a natureza fora dos seus ditados. Por isso ela foi tratada, dessa forma, na cultura racional, foi envolvida com a fase racional e teve e tem o seu grande destaque nos 1000 livros racionais. Então tem essas considerações a serem feitas durante o estudo racional, para que venhamos a ter o correto entendimento dos assuntos racionais. Salve!